A arte drag surgiu de um machismo absurdo no século XVII, passou por muito preconceito e repressão nos anos 60, 70, quase morreu nos anos 2000 e ressurgiu das cinzas com um reality premiado, cheio de Emmy, levando drag para o mainstream, como a gente vê a Pablo Vittar conquistando o mundo. Como a arte drag surgiu e resistiu e se tornou esse fenômeno que é hoje, eu conto tudo pra vocês depois da vinheta. Turn to the left, now turn to the right. Sashay, Shantae. Oi gente, tudo bom? Meu nome é Igor, muito prazer, bem-vindo ao meu canal, aqui a gente fala bastante sobre RuPaul's Drag Race. Se você gosta desse assunto, se inscreve aí nesse botãozinho vermelho, tem vídeo aqui todo dia, de segunda a sexta. Bom, vamos lá, e a gente tem que começar pelo nome Drag Queen. E por que Drag Queen? Drag é uma palavra em inglês, significa arrastar, então não tem nada a ver com Drag Queen. A explicação mais plausível e que talvez seja a mais verdadeira, já que drag, assim, é um negócio de cultura e cada cultura entende drag de uma forma. Mas lá no século XVII, quando uma das únicas formas de entretenimento era o teatro, tem uma teoria de que os atores começaram a chamar de drag porque eles tentavam decidir como que a barra do vestido ia arrastar no chão. Então arrastar, drag é a tradução. Tem uma galera também que acredita que significa dressed resembling a girl, que significa vestido como uma garota ou vestido parecendo uma garota. Então drag seria uma sigla para essa frase, mas um dos primeiros registros desse termo é do início do século XX, é britânico, é das manas lá do Reino Unido e seria parte do pajubá deles. É claro que eles não chamam de pajubá, acho que as gírias que eles usam eles chamavam de polery. E o queen, que todo mundo acha que sabe que significa rainha, veio de duas palavras britânicas, que é queen e queen. E originalmente significava apenas mulher, só que com o tempo essa palavra acabou ganhando uma conotação muito negativa e começou a ser usada para se dirigir a mulheres promíscuas, que ódio desse termo, e para homens que eram gays. E durante o tempo o termo foi se modificando até chegar em drag queen, e todo mundo conhece como drag queen, sabe que é uma drag queen. Enfim, quem foi a primeira drag queen? De onde surgiu? Aonde surgiu? Quem foi a Amanda que acordou, colocou uma lace front na cabeça e decidiu sair arrasando? Bom, infelizmente não foi isso que aconteceu. Na verdade, é bem ruim o começo da história. Foi lá no século XVII, em que uma das únicas formas de entretenimento que tinha na época era o teatro. Então as pessoas iam muito ao teatro. Só que na época as mulheres eram proibidas de atuar. Só homens poderiam atuar. E quando tinha algum personagem feminino na peça, um homem que tinha que interpretar aquele papel. E foi aí que começou a arte de um homem se transformar em mulher. É claro que a arte drag, antes de ganhar esse nome e essa imagem que a gente conhece, ela sempre foi muito explorada por várias culturas, como culturas asiáticas, por exemplo, que sempre usaram muito da arte drag, mesmo sem ter esse nome, sabe? E isso durou mais de um século, mais precisamente foi em meados de 1880, que um estilo de arte, de entretenimento, atravessou o oceano e chegou nos Estados Unidos, e é conhecido como o movimento vaudeville. Vaudeville era meio que um termo só para abraçar o estilo de entretenimento da época. E nesse estilo de show a gente encontrava desde circo até a freak shows, com pessoas com deficiências físicas ou mulheres barbadas, shows burlescos também, antes de virar uma coisa de classe alta que é hoje em dia, fazia parte também desse movimento vaudeville. E as drags, que anteriormente só existiam porque as mulheres não podiam atuar, acabou virando um fenômeno também, acabou virando um show único. Então as pessoas iam assistir só porque tinha um homem vestido de mulher, só porque existia uma drag ali. Esse tipo de show também era parte desse movimento vaudeville. Esse tipo de entretenimento que fugia daquela coisa clássica do teatro, de música, de concerto, acabou ganhando muito o carinho do público. E foi nessa época que surgiu a primeira drag famosa dos Estados Unidos. O nome dela era Julia Nelting. É claro que na época nem se falava muito esse termo drag, na verdade eles chamavam de female impersonator, que é tipo transformista. A tradução literal assim seria imitador de mulher, sabe? E era o poder, gente, a fama dele chegou a ficar tão grande que ele ganhava mais do que o Charles Chaplin. Ele acabou se tornando o ator mais bem pago dos Estados Unidos na época. Mas até esse momento a arte drag, a arte dos female impersonators, que era como eles se chamavam, não tinha relação nenhuma com a comunidade LGBT. Mas a comunidade gay, na verdade, porque se gays já eram invisibilizados na época, o restante da galera da sigla, assim, praticamente não existia, sabe? Pelo menos não que as pessoas vissem. E foi só durante a lei seca dos Estados Unidos, 1920, 1930, que foi proibido a produção e o consumo de álcool, que as manas da época que frequentavam os bares gays clandestinos e os chamados speakeasies, que eram lugares, assim, clandestinos que vendia bebida alcoólica ilegalmente, as manas começaram a se montar nesses bares escondidos. Era mais para se divertirem, para se expressarem, já que na época os Estados
Estados Unidos estava passando por uma crise financeira muito ruim, conhecida como a Grande Depressão. Então, fora toda a fome, não tinha álcool, não tinha nada, o país estava péssimo. Fora isso, tinha todo o preconceito que a comunidade passava e que nem existia comunidade na real. A galera era super marginalizada, então foi nesse cenário que os gays começaram a abraçar a arte drag e se apropriar da arte drag. E além dos bares serem clandestinos, ainda tinha segregação nos bares, porque só alguns bares que permitiam gays entrar, drag queens entrarem, e esses bares eram chamados de The Fancy Crazy, e isso ficou meio que marcado, então foi uma era que durou décadas. A lei seca que proibia o consumo e produção de álcool acabou em 1933, e essa cultura desses bares gays e dos speakeasies durou até a década de 1960, com muita repressão, cada vez mais repressão. Além disso, era proibido vender bebidas em bares que eram gay-friendly, que aceitavam gays lá dentro, ou drag queens, e os gays não podiam dançar nem juntos, tinha uma distância limite em que eles tinham que ficar um do outro, senão o bar era interditado, era fechado. E com isso, a arte drag foi sendo empurrada cada vez mais para uma cena mais underground, para marginalização. Era uma coisa que a sociedade não queria ficar perto. Enfim, ganhou uma conotação muito negativa. E o negócio ficou estacionado com essa segregação por um tempo, até que tudo começou a mudar a partir de 1966. Foi em 1966 que uma família criminosa da máfia americana chamada Genovese, eles compraram um bar chamado Stonewall, aposto que você já deve ter escutado esse nome, e lá acabou se tornando um centro da cultura gay. Eu acho que todo gay deveria conhecer pelo menos um pouquinho da história desse bar. Foi lá que em 1969 que aconteceu todo aquele tumulto e que resultou na revolta de Stonewall, que foi uma das primeiras vezes em que a comunidade LGBT revidou e criou uma resistência ali naquele lugar. Eu vou deixar um documentário aqui embaixo sobre a revolta de Stonewall, se você tiver interesse de saber um pouco mais sobre a nossa história. E uma das pessoas que estavam na frente desse movimento, batalhando ali, era uma drag queen, Flawless Sabrina, Anjinho Sem Falha. Ela organizava concursos de beleza de drag queens por todo os Estados Unidos e não foi fácil. A Sabrina, ela acabou sendo presa várias e várias vezes por conta do que ela fazia, porque ainda era meio que proibido, mas não era. Enfim, ela foi presa várias vezes. Porém, ela nunca deixou de lutar pela arte dela, era muito afrontosa, ela saía montada para todos os lugares, mesmo sabendo do risco que ela corria. Ela foi a primeira drag queen a aparecer em talk shows famosos da televisão americana. Quando isso não acontecia, a drag queen ainda era muito marginalizada, a visão que a população tinha de drag queens era muito péssima, mas infelizmente nenhuma história é perfeita. Nesse período aí dos anos 60, 70, o racismo era muito forte na América, então a comunidade gay e negra, além de passar por tudo que todo mundo passava, ainda sofria com o racismo e com a segregação, ou seja, os bares ali que aceitavam LGBTs não eram receptivos com pessoas negras. Muito pesado pensar nisso, só que eles não desistiram, eles acabaram criando a própria comunidade nos subúrbios. E foi ali que surgiu a cultura dos drag balls, que eram os bailes que eles faziam. A comunidade LGBT negra no geral era muito pobre, era muito humilde, então esses bailes eram sempre feitos assim com o que dava, com o que eles tinham. E o programa Drag Race é baseado nesses balls, é sempre muito citado no reality também. Os bailes funcionavam da seguinte forma, tipo, eles davam um tema, por exemplo, sei lá, hoje você vai ter que usar um look de gala, um look chique, e aí a galera que ia lá se viravam com o que eles tinham e criavam os looks dele, e eles desfilavam e davam close. Os passos de dança de Vogue foi meio que surgindo dali. Enfim, a cultura LGBT, a cultura drag deve muito a esses drag balls dessa época. Eu vou deixar aqui embaixo um link pro documentário Paris is Burning, que foi citado várias vezes no reality e que é assim obrigação para todo LGBT que se interessa pela cultura drag, para qualquer pessoa, na verdade, que quer entender o nosso mundo, as nossas referências e até as referências do reality. Enfim, o link tá aqui na descrição, vai lá dar uma olhada. E foi a partir dos anos 70 que a cultura drag começou bem aos pouquinhos, a passos bem pequenos, a entrar no mainstream, a estar cada vez mais na TV, a estar cada vez mais na mídia. Foi nessa época que várias personalidades da mídia começaram a surgir com uma androginia que começou a dar mais voz assim às drag queens. Por exemplo, Tim Curry fazendo o Rocky Horror Picture Show. Eu vou deixar o link aqui embaixo também, se vocês quiserem dar uma olhada. Surgiu também o David Bowie, que revolucionou
revolucionou a indústria fonográfica, conseguindo fazer sucesso, com um visual bem andrógeno que começou a fazer as pessoas se acostumarem um pouco mais com essa mistura, com essa fluidez assim de gênero. A drag queen Divine começou a ganhar uma certa fama também nos anos 70, lançando filmes e curtas e fazendo shows por todos os Estados Unidos. Nos anos 80 a gente ganhou também um pouco mais de voz, com mais personalidades na mídia que trabalhavam com androginia, como Pete Burns ou Boy George. E foi no finalzinho dos anos 80, começo dos anos 90, que surgiu ninguém mais, ninguém menos do que RuPaul Charles. Ela começou a ficar conhecida nos anos 80, mas a fama mesmo veio em 1993, quando ela lançou o single Supermodel e o Better Work. A música acabou se tornando um hit e colocou a RuPaul num status de celebridade muito grande nos Estados Unidos. Ela acabou fazendo participação em vários filmes, em seriados, ela lançou vários álbuns, dava entrevista a diversos programas de TV. Com essa fama, a RuPaul conseguiu ser a primeira drag queen a ser garota propaganda de uma marca multinacional de maquiagem, que foi a MAC Cosmetics. Enfim, a RuPaul construiu uma carreira invejável, se tornou uma personalidade dos Estados Unidos, mas no começo dos anos 2000, 2004, 2005, a arte drag acabou tendo uma decaída muito forte. Eram poucas drags que conseguiam viver da arte delas. O mundo começou a ganhar muito mais tecnologia, muito mais formas de entretenimento. Os gays que eram super jovens na época, que começaram a sair, começaram a conhecer o mundo, não se interessavam tanto pela arte drag. E drag começou a voltar para aquela coisa mais underground. Até que em 2009, RuPaul, sem muita expectativa de que daria certo, com um orçamento super baixo, ela estreia RuPaul's Drag Race, a primeira temporada, lá na Logo TV, e a gente sabe tudo que aconteceu depois. Thank you so much. This is so lovely. Thank you so much. Thank you so much. Sucesso mundial, aclamação da crítica, patrocínios milionários, ano após ano a audiência só cresce, e hoje em 2019 o show já conta com mais de 100 milhões de espectadores. Tem noção que é metade da população brasileira? 100 milhões de pessoas já entraram em contato com o show, já assistiram o show em algum momento. O programa fez com que drags voltassem ao mainstream, fazendo com que drags batessem carteirinhas em clipes de cantoras famosas, em premiações importantes como o Oscar. A gente ganhou drags cantoras que são conhecidas mundialmente, e é aqui no Brasil, como a Pabllo Vittar, que tá fazendo shows esgotados pelo mundo inteiro. Shows das drags lotam, desde um bate-cabelo e uma dança frenética da stripperella aqui no Brasil, até um show burlesco e super artístico da Violet lá nos Estados Unidos, até um show de comédia com teatros lotados da Bianca Del Rio. Eu acho que finalmente a gente pode dizer que estamos começando a fazer jus ao nome de tanta gente que sofreu, tanta gente que deu a vida literalmente para que a gente pudesse estar vivendo esse momento que a gente está vivendo hoje. É me emociona, gente. Lembrar do tanto de gente que morreu e dedicou a vida, sabe? Defender essa arte, pra defender o direito da gente ser quem a gente é. Fiz uma pausa, senão não ia conseguir terminar de gravar. Foi muito forte pra mim escrever esse roteiro, ver o rosto da galera que dedicou a existência deles pra que a minha existência fosse respeitada. E é isso, esse é um resumo muito resumido de tudo que aconteceu. Novamente, os documentários estão aqui embaixo. Super recomendo que você se interesse mais pela nossa história e conheça as pessoas que lutaram tanto para que a gente pudesse ser livre hoje em dia. É muito linda a nossa história de perseverança, de força, de luta, de resistência. Eu acho que a palavra que fica é resistência, é resistir. E a gente também não pode deixar de se divertir, colocar uma peruca, colocar um salto e ir pra boate se divertir. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você curtiu, por favor, deixa seu likezinho aí. Deu um bom trabalho de pesquisa, de edição. Se você ainda não é inscrito no canal, curtiu esse vídeo, curtiu a vibe do canal, se inscreve aí, eu vou ficar muito feliz, vai me ajudar demais. Não esquece do like. Meu Instagram tá aqui embaixo, vai lá que você vai me conhecer melhor, vai conhecer eu no dia a dia. Se você estiver aí até agora, muito obrigado por me acompanhar até aqui. Me dá um beijinho aqui, outro aqui. Tchau.